da série Respondendo Perguntas. Qual é, na sua opinião, o ramo mais difícil de fazer o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, eu não diria que é um ramo mais difícil. Eu diria que são alguns ramos que nós temos um pouco mais de dificuldade e sempre pela mesma razão que eu vou te contar agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte e de qualquer ramo à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você gosta de conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, se inscreve aqui no canal e todos os dias eu trago alguma coisa inédita. Nunca temos nada repetido aqui. E para você ter acesso a isso, ativa o sininho das notificações. Bom, quais seriam os ramos que eu acho que tem mais dificuldade no processo de adequação? Primeiro, vamos repetir o que eu sempre falo. Todas as empresas, sem exceção mesmo, tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Não importa o tamanho, não importa o porte, não importa se é de direito público, ou seja, órgãos públicos do governo federal, estadual ou municipal, assim como todos os CNPJs. Silvia, uma igreja precisa se adequar, é um CNPJ. Silvia, uma instituição sem fins lucrativos, é um CNPJ, precisa se adequar. Não existe exceção. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, quais seriam os ramos com maior dificuldade de fazer o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu diria que na minha cabeça vem 3 logo de cara. E a razão é sempre a mesma. São ramos de atuação que têm uma fiscalização enorme do governo e, além disso, nós temos muitas portarias, muitas resoluções e muitas regulamentações que não param de chegar o tempo todo. A primeira delas, a área da saúde. A área da saúde nós temos legislação federal, nós também temos portarias, resoluções, regulamentações, tanto da Anvisa quanto do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Então você tem portaria, resolução e coisas de todos os lados. Então, se você não é desta área, fica muito difícil você fazer um processo de adequação, porque além de tudo que envolve o conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, você também vai precisar conhecer esses detalhes de toda essa legislação, que nós chamamos de legislação esparsa, que envolve a área da saúde. E aí você envolve também toda a parte de regulamentação, além da área da saúde, também das operadoras de saúde, dos planos de saúde, dos seguros de saúde. Então, são muitas legislações. Então, além dos 6 passos de um processo de adequação, você tem que ver se algo além disso também precisa ser cumprido. Quando eu faço um processo de adequação à LGPD, eu tenho os princípios e os procedimentos dentro da lei. Eu tenho também, por exemplo, um prazo de temporalidade de manutenção de documentos. Só que, por exemplo, na área da saúde, nós temos, por exemplo, instruções que dizem que os prontuários médicos precisam ser mantidos por 20 anos. Então, existem algumas coisas específicas, ou seja, especificidades desse ramo que precisam ser observadas. E se você não for dessa área, se você já não trabalhar na área da saúde, pode passar alguma coisa batido e aí você vai fazer um processo de adequação que está contra uma regra. Lembrando, a LGPD, ela não revogou nenhum dispositivo legal. Ela se harmoniza com o que nós chamamos de arcabouço legal, ou seja, com todas as leis que já estavam postas no país. A LGPD, ela não revogou nada e ela não entra em choque, ela se harmoniza com todas essas leis. Então, se você for trabalhar com adequação na área da saúde, saiba, a LGPD não vai fazer nada diferente do que já tinha sido colocado por outras leis, portarias, resoluções e regulamentações. Você tem que colocar o processo de adequação harmonizado com todos esses regulamentos esparsos, ok? Segundo grande ramo que eu acho também que tem o mesmo problema, regulação, regulamentação, e aqui a gente tem um agravante maior. Existe uma legislação federal, uma diferente estadual e uma diferente municipal, que é a área da educação.
E além disso tudo, nós ainda tratamos dados do que eles chamam de vulneráveis. Lá na resolução número 2, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados chamou os dados de crianças e adolescentes e também de idosos de dados de vulneráveis. Portanto, seriam considerados dados sensíveis e devem ser mais protegidos. Dentro da área da educação, também tem muita regulamentação, tem muita legislação. Por envolver interesse de menores de idade, também o Ministério Público fica muito de olho e você tem lá uma especificidade no artigo 14, parágrafo 1º, sendo que toda vez que o tratamento for de crianças, e o que é criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Pessoas menores de 12 anos, ou seja, com 12 anos incompletos. Então, é considerado criança para fim do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a LGPD pega emprestado isso, porque ela fala sobre a lei pertinente. Crianças, ou seja, pessoas com até 11 anos, 364 dias. Completou 12 anos, é considerado adolescente. E com crianças, é obrigatório ter o consentimento de um dos pais ou do responsável legal, não precisa ser dos dois pais, de um dos pais ou do responsável legal. E o responsável legal quem é? Na ausência dos pais, aquele que o juiz de uma vara de crianças e adolescentes determinar que é. Podem ser avós, podem ser tios, podem ser irmãos mais velhos ou pode ser uma outra pessoa que o juiz eventualmente nomeie como tutor ou curador daquela criança, tá? Então precisa do consentimento, é obrigatório. Eu sempre brinco, a gente foge para as montanhas, mas não usa o consentimento de jeito nenhum quando estiver fazendo um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas no caso de crianças, ou seja, menores de 12 anos, não tem como fugir, porque a lei não nos dá outra alternativa. E além disso, tem que seguir todos os critérios de um consentimento na LGPD, seguindo todos os requisitos do artigo 8º, do artigo 7º, do artigo 8º e do artigo 9º. São muitos requisitos. E além disso, ainda temos mais requisitos no artigo 14, aonde essa política de privacidade, esse consentimento, tem que ser escrito numa linguagem que essa criança entenda. Então tem que ser uma linguagem bem simples e eles ainda falam lá, possivelmente, se for preciso, com auxílio audiovisual, ou seja, faz um desenhinho, faz uma cartilha, faz um desenho animado, para que a criança entenda como é feito o tratamento dos dados dela. Olha que interessante que a Lei Geral de Proteção de Dados se preocupou muito que a criança também entenda, afinal de contas, ela é a dona dos dados dela. Muito legal. E qual seria, então, o terceiro ramo, também muito regulado, que toda hora nós temos novas regulamentações, nós temos várias leis esparsas também. A área financeira. Então aqui nós estamos falando de bancos, aqui nós estamos falando de fintechs, aqui nós estamos falando de empresas de crédito. Todas elas são extremamente reguladas, justamente porque tem aí uma relação próxima com o sistema financeiro brasileiro. Então nós temos o Banco Central, nós temos, por exemplo, né, algumas federações como a Febraban, que também trazem ali cartilhas de boas práticas de governança interna. Então é muita legislação esparsa. Então se você não é do ramo da saúde, se você nunca trabalhou com educação ou nunca trabalhou no ramo de finanças, não se aventure nesses ramos para fazer o processo de adequação. Tem outros mais simples que não tem tantas resoluções, portarias, regulamentações e fiscalizações que você vai ficar mais tranquilo. Agora, se você já trabalha nesse ramo, você já domina toda essa legislação, aproveita, porque são poucos profissionais que conseguem conhecer a legislação dessas áreas com profundidade e fazer uma adequação à LGPD que seja certinha de acordo não só com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas com toda essa legislação esparsa desses ramos de atuação. Fez sentido esse vídeo para você? Então, antes de ir embora, aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.